Essa live, ela vai para um desses tipos de pessoas. Tem gente que acha que sabe alguma coisa, acha que sabe, mas não sabe. Aí o que que acontece? Faz e dá errado. Tem aquele que ele sabe que ele não sabe. Esse vai buscar o aprendizado quando ele precisa usar. E tem aquele que sabe, e aí ele até compartilha com os outros. Então, a gente tem esses três tipos de pessoas com relação à aprendizagem. Você é de qual tipo? Eu falo que eu sou um pouquinho dos três. Tem coisas que eu acho que sei me arrisco a fazer e dá certo, ou dá errado. Aí eu aprendo errando. Tem coisas que eu tenho certeza que eu não sei. Estou buscando aprender, como, por exemplo, a inteligência artificial, para mim é coisa nova, mas estou buscando o aprendizado. Bom dia, Cristiane, chegando. E tem gente, e tem horas que eu sei que sei. Por que que eu estou aqui? Porque algumas coisas a gente domina, né, Marli? Por isso convidei a Marli. A Marli está aqui sendo uma convidada como uma pessoa que sabe que sabe. Então, vamos lá. Vamos naquela estruturazinha das 10 perguntas. São 10 perguntas para marcar sim ou não. Todas elas têm a ver com os dois motores dessa competência do futuro, que não é do futuro, é atual, da aprendizagem. A primeira pergunta é a seguinte: você costuma buscar novos conhecimentos, é, mesmo que isso não seja exigido de você? Porque muita gente vai, às vezes, para um treinamento, para uma sala de aula, porque é obrigado aí. Mas você é aquele que busca o conhecimento espontaneamente, sim ou não? Pergunta número 2. Você tem um método, um jeito próprio, uma estrutura para aprender? Sabe? Tem algum jeito que você faz? Ou você aprende intuitivamente? 3. Quando você encontra dificuldade num saber, você vai pesquisar por conta própria, você vai buscar caminhos para poder sair daquela dificuldade e realmente aprender mesmo. 4. Você consegue aplicar o que você aprende no dia a dia? Gente, eu morro de rir, sabe por quê? Eu trabalho com treinamento há muitos anos, né? Então, algumas empresas que nos contratavam falavam assim: olha, teve um treinamento maravilhoso aqui, mas o povo não aplicou nada. Então, não adianta você ter o conhecimento se você não usa essa habilidade e faz uma entrega, né? Você reserva um tempo, você tem um tempinho no dia, ou na semana, ou no mês, regularmente, para aprender, por exemplo, para ler um livro, para assistir uma live. Essas lives, por exemplo, tem gente que já marcou na agenda 15 minutos, terça, quinta e sábado. Isso aí é um hábito, né? Aprender é um hábito também. A gente não só aprende quando é obrigado, né? Você pode transformar essa competência num hábito. É, terça pergunta. Quando eu estou aqui do lado, porque as perguntas estão aqui, que senão a gente não decora 10 perguntas, né? Quando surge um problema, como é que você analisa esse problema? Você vai no que você já sabe ou você busca novos caminhos, ou seja, você insere novos aprendizados para poder resolver aquele problema. Sétima pergunta. Você se sente confortável lidando com situações assim que você fala, ih, gente, isso aí não tem como resolver agora. Você vê que é uma coisa mais difícil, que vai ficar mais para frente. Você se sente confortável com isso? 8. Você é uma pessoa que, ao invés de procurar culpado por um erro ou por alguma coisa que você não está conseguindo o resultado desejado, você vai buscar a causa ou você culpa pessoas? Se você vai buscar a causa, coloca sim. Se a gente tem aquela tendência de sempre achar que a culpa é do outro, coloca não. Outra coisa, nona, você consegue tomar decisões, mesmo em cenários onde você não tem muita certeza, é aquela coisa assim, bom, eu vou tomar essa decisão, mas ainda não tenho todos os dados. Você é esse tipo de pessoa? Sim ou não? 10. Em situações desafiadoras, você convida pessoas para te ajudar a resolver? Então, você é uma pessoa que compartilha, né, as suas demandas?
Muito bem, gente. Dessas 10 perguntas, 5 delas têm a ver com um dos motores da aprendizagem, que é a aprendizagem ativa. Sabe? Aquela pessoa que ela busca aprendizagem, ela não fica ali parada esperando alguém trazer o saber. O saber não cai do céu para ela. Então, as 5 primeiras perguntas têm a ver com aprendizagem ativa. Das 6 a 10 tem a ver com estratégias de aprendizagem, tá? Então, são os dois motores. Hoje, a aprendizagem é ativa e você tem que ter estratégias. Tá aí. Aí, gente, o que que eu quero falar para vocês? Que sempre eu falo em todas as lives, a nossa abordagem de aprendizagem, ela tem 5 caminhos. Tem pessoas que já dominam determinado assunto, elas não precisam aprender, nem por isso ela fica passiva, ela precisa reforçar o aprendizado. Vamos imaginar a Marli, que já domina bem as tecnologias, as estratégias de educação, de sala de aula, aí ela parou, está fazendo sucesso, para. Vem uma nova tecnologia, vem uma nova estratégia, a Marli vai ficando para trás. Então, a gente tem que estar sempre renovando, mesmo você tendo essa aprendizagem já instalada. Um outro fator também muito importante na aprendizagem é que tem muita coisa nova. A gente precisa aprender o que a gente não sabe ainda, nem que seja o básico. Por exemplo, inteligência artificial. Eu vou ser uma profissional de inteligência artificial? Não, não, não. Mas eu tenho que aprender o básico para eu estar entregando um serviço atual, moderno, inovador. Outra coisa, quando você vai aprender, você foca no desenvolver. O que que é desenvolver? É você aperfeiçoar pela prática. E por último, essas competências do futuro, elas fazem você se destacar. Então, foque nesse indicador de aprendizagem. Faça alguma coisa bem, que todo mundo vai lembrar de você quando aquilo surgir num determinado contexto, certo? Por exemplo, eu tenho uma equipe de quase 60 consultores cadastrados, né, Marli? São os consultores associados. Acontece que tem alguns que se destacam em determinado tema. Então, quando um cliente pede um projeto que eu preciso de mais pessoas, de quem que eu vou lembrar? Das pessoas que se destacam. Por isso é importante estar sempre aprendendo, né? E aí, Marli, eu queria apresentar a Marli, eu fiz aqui um resuminho, porque o currículo da Marli é extenso, tá? Como eu falei, ela é uma profissional que ela atua tanto no ambiente educacional quanto corporativo, ela trabalha em projetos de capacitação, em projetos de coaching por competência. Ela é formada pela nossa escola, inclusive ela é mentora, ela também está fazendo a caminhada dela para ser formadora da escola. Ela trabalha com empreendedorismo, que foi o tema da outra live. Com a criatividade aplicada, né, Marli? Nós fizemos o nosso mestrado juntas na Espanha, foi maravilhoso na década lá de 90, lá no tempo dos dinossauros. E a Marli vai nos ajudar a compreender melhor essa competência no momento atual. Por exemplo, a Marli, por transitar nesse ambiente organizacional e educacional, Marli, conta para gente como é que você vê as pessoas. Tem aquele que acha que sabe, tem aquele que acha que não sabe e vai buscar, tem aquele que sabe que sabe. Como é que você vê essa situação aí com o seu cliente, tanto da área educacional quanto da área organizacional? Olá, Rita. É um prazer estar com você nessa live, mas eu tenho acompanhado também os outros minutos de competência e eu não só gostaria de agradecer, mas dizer a todos que você é uma grande parceira e não vou nem dizer de décadas, porque isso já está a Senão, longo senão a tempo, gente entrega a idade, né? não é? Mas ao mesmo tempo, né, assim, eu gostaria de dizer que eu considero você uma pessoa incrível e eu fico muito feliz, Bom, Rita, quando nós desenvolvemos aquele livro na época da pandemia. Então, para mim, foi uma grande experiência de aprendizagem, onde o desconhecido ainda estava por chegar, porque, na verdade, a gente não sabia
né? Como é que seria essa atuação nossa enquanto profissional de sala de aula presencial, e tivemos, então, de dar um tempo, né, na abordagem presencial, e fomos, então, buscar nos aperfeiçoar na parte da educação online, da educação virtual. Então, naquele tempo que, a princípio, parecia estarmos paradas, nós fizemos toda essa investigação sobre, né, o manual de ferramentas na atuação aí enquanto coach, e fico muito feliz porque exatamente, né, as profissões, quando a gente fala de competências do futuro, quando falamos de profissões do futuro, nós não estamos falando numa visão daqui para frente, mas nós estamos falando de uma visão da nossa atuação presente, daí a importância dessa aprendizagem ativa. E eu, como professora que sou, não pude deixar de fazer algumas anotações que você disse, e uma, né, dentre aí esses motores da competência que nós vamos compartilhar, você coloca 3 tópicos que são importantes. E eu sempre falo que a gente tem 2 caminhos também. Ou é a postura do sábio ou a postura do sabido, né? O sabido é aquele que acha que sabe, Sabe? arrisca e aprende, às vezes, nos erros. Mas em determinados momentos, e a gente sabe disso da ferramenta criatividade, que é preciso a gente se jogar também naquilo que a gente desconhece, né? Verdade. Por outro lado, o sabe que não sabe, aquele que tem uma consciência de que precisa de se aperfeiçoar, que precisa de buscar referências, ele vai ter uma atuação de entender qual que é o momento dele, aí aquele que a gente chama do gap entre aquela competência, o que ele quer desenvolver, e ele vai buscar. Nesse sentido, eu vejo muito a minha experiência em sala de aula no MBA. Hoje eu trabalho com a PUC Minas Virtual, num projeto que é um projeto focado mais para um grupo de engenheiros, e a primeira disciplina que os coordenadores me desafiaram a assumir foi falar de liderança de si, inteligência emocional, porque não tem como a gente falar de um tema que é Lean Operation, que é uma metodologia, né, uma abordagem na organização, se eu não tenho consciência das minhas melhorias e aonde que eu posso estar buscando. E esses alunos, eles estão espalhados no Brasil todo, buscando essa referência. Então, é aquele que sabe que não sabe, mas ele já tem alguns indicadores que vão fortalecê-lo nessa busca. E uma delas é estar comigo aí em 27 horas de trabalho dentro dessa abordagem. E o sabe que sabe é muito, eu falo que é muito dúbio, porque o sabe que sabe, ele vai compartilhar, mas ele está sempre com a mente aberta, buscando novas perspectivas. Você fala hoje da inteligência artificial, né? Eu já estou há um tempo estudando um pouco mais sobre ela, e eu me lembro, né, que eu fiz um curso com a Fabiana Bigão, que é uma professora da Fundação Dom Cabral, e ela disse que a gente pode sim pesquisar e investigar muito na inteligência artificial, mas um dos aspectos importantes que a gente não pode deixar de entender que todas as nossas pesquisas, né, com as ferramentas que tem da inteligência artificial, a gente tem que entender que ela é apenas uma facilitadora do nosso conhecimento. E aí ela brincou no curso dizendo que é como se fosse um estagiário. A gente passa a tarefa para o estagiário, mas você tem que estar sempre monitorando para saber se aquelas tarefas que ele apresentou, ou seja, às vezes, né, o chat GPT, se eu pesquiso algo nele, eu tenho que saber se aquelas informações estão pertinentes ao meu conhecimento ou não. Então, daí, esse sabe que sabe, ele está sempre com aquele dito, né, dos escoteiros, sempre alerta, porque ele está ainda aprendendo, né? Eu penso muito sobre isso. Perfeito, Marli, é isso mesmo. E é muito interessante porque a gente está trazendo aqui, você trouxe o lado positivo dessas 3 posturas, mas tem o lado negativo, né? Aquele que acha que sabe só faz bobagem, aquele que sabe que não sabe não busca o aprendizado, e tem aquele que sabe e se acha o maioral, sabe tudo. Não precisa aprender mais nada. Mas você trouxe muito bem essa postura do positiva mesmo, né?
Ô Marli, eu anotei aqui uma pergunta também. Como é que você hoje aborda essa aprendizagem ativa e a resolução de problemas complexos, que são os motores aí né, as estratégias aqui de aprendizagem? Que você tem a falar para a gente sobre a maneira como você vem trabalhando essa abordagem, né, que a gente fala do futuro, mas é atual, da aprendizagem? Conta para a gente aí. Tá, as experiências são muitas, eu como... Pega umazinha assim que deu Sim, certo. é, é, Mas aquela. uma das referências, né, que eu sempre passo para os meus alunos, tanto aqueles, né, que são da capacitação em treinamentos organizacionais no ambiente corporativo, quanto aqueles na área acadêmica, é de que a gente, né, assim, quando você vai buscar o conhecimento, não se trata de apenas consumir as informações, mas de interagir com elas. Então, pesquisar, questionar, né, assim, fazer anotações. Inclusive, eu utilizo muito, ô Rita, as suas ferramentas, né, que você gentilmente autorizou o uso delas na área acadêmica. Usa à vontade. E aí, um dos exemplos que eu penso que está bem retratado nessa construção, né, como você fala, aperfeiçoar pela prática, né, desenvolver, e quem não se envolve não se desenvolve, é a construção de uma narrativa do aprendizado que os meus alunos têm durante todo o percurso deles daquela disciplina. Então, desde o primeiro dia, eu passo um desafio que eles vão ter que construir, capítulo por capítulo, o aprendizado de acordo com os temas das aulas. Inclusive, adicionando as ferramentas que nós usamos em sala, adicionando, às vezes, a prática que eles têm no ambiente corporativo, Uhum. e é muito legal, sabe? Porque o último dia de aula eles têm que entregar esse best-seller. E, na verdade, mais do que aquela ideia, né, que a gente tem sobre a referência do aprendizado, né, essa espécie de livro, ela é lúdica, ela é prazerosa, porque é o alinhamento das percepções, né, da análise do aluno dentro do seu processo de mudança, sob a ótica do seu autodesenvolvimento. E é uma coisa que você sempre me chamou a atenção quando fizemos essa atividade dentro de um curso, é a eternização do seu aprendizado. Porém, Verdade. não é focando na aprendizagem cognitiva, né, de aperfeiçoamento que a gente tem quando fazemos essa visão de que o aprendizado ele é cognitivo, mas é focado na eternização do aprendizado que eles têm, porque a hora que eles voltarem a ler o livro, eles vão saber sinalizar em cada momento do conteúdo qual foi a grande lição aprendida. E aí eles têm que Bacana. mandar esse prefácio, né, que você nos ensinou, ele tem que pedir uma outra pessoa para relatar. Aí E eu aí é tenho que muito fazer craque, legal. tem que ser craque, porque senão o outro critica, né? Exato. E aí tem relatos de alunos que, no prefácio, a pessoa, né, que escreve, ela diz assim, olha, eu não percebia isso, mas, de repente, como se fosse num passe de mágica, ele tem demonstrado esse comportamento. Então, é um aprendizado contínuo. Eu penso que essa visão, né, que você fala das estratégias da aprendizagem, ela é muito variada para cada um, mas o que nós, enquanto profissionais da área da educação, devemos fazer é estimular esse aprendizado, sabe? Porque o que eu vejo que é muito legal é que a gente pode aprender, né? E aqui eu até fiz uma colinha também, preparar melhor para o presente e o futuro. Não poderíamos deixar, né, essas estratégias sendo a mais poderosa, uma das que você colocou, que ainda não falou, mas eu posso dizê-lo, né, que é a resolução de problemas complexos, onde os problemas, raramente, isso na prática pessoal, profissional, acadêmica, esse problema não vem com uma única resposta, ele tem várias respostas que a gente pode direcionar, né? Então, aí exige que a gente tenha essa conexão de informações e de preferência de diversas áreas, pensar criativo e buscar soluções, que foi um dos grandes viés, né, da minha experiência
profissional foi quando nós nos disponibilizamos, né, Rita, ao mestrado em Santiago de Compostela, na Sem Espanha. saber espanhol direito, né? Pois é, mas no momento, veja bem, no momento que a gente tinha, final dos anos 90, o mundo em evolução, girando muito, a gente não sabia ainda o que seria vindo, o que estaria vindo, então essa questão do desconhecido, mas a gente conseguiu buscar referências e que, olha, nesse circular aí de aprendizagem, né, de uma forma contínua, mas a gente arriscou naquela época. E a gente hoje Verdade. consegue usar as ferramentas para essas resoluções Segue. de problemas complexos, né? Até mesmo, Verdade. não só na pandemia, mas hoje em sala de aula online, né? Quando eu tenho lá os meus alunos e eu tenho uma lista e eles não precisam necessariamente estarem presentes, né, nas aulas, mas eles têm que estar respondendo aí todo esse viés de aprendizagem que a disciplina exige. Marli, eu fiquei surpresa, uma surpresa muito boa, porque a gente tem. Olha, Marli já fez a formação com a gente há anos, né, Marli? E na nossa formação em coaching, o que que acontece? Cada encontro, as pessoas fazem isso que a Marli falou. No final, elas entregam o best-seller, o e-book. E eu não sabia que você estava usando essa estratégia, estou super feliz e com resultado bom, né? O aprendizado realmente fica mais instalado. E aí, gente, eu falei para vocês que a Marli, ela tem essa propriedade para falar sobre aprendizagem, tanto na área acadêmica, porque ela é uma pessoa acadêmica, quanto no ambiente organizacional. E só veio a brilhantar a nossa live. Olha quanta coisa interessante. É claro que nesse tempinho a gente já está fechando aí o bloco, e eu quero reforçar o seguinte. Primeiro, é, eu até anotei aqui o que, é que eu precisava reforçar. Primeiro, aquilo que a Marli falou sobre as forças motrizes da aprendizagem hoje, que é você ter uma aprendizagem ativa, você ter estratégias de aprendizagem, inclusive para poder resolver os problemas, que a gente nem fala que são complexos. São desafios do dia a dia, porque as mudanças são muitas e a cada momento você tem que fazer uma coisa. Eu vou dar o exemplo de hoje. Eu perdi meu celular, aí falei, eu vou para casa e faço no celular do meu marido. Meu marido estava na diálise no hospital. Cheguei aqui, abri o celular bonitinho, ó, tô até aqui, ó, mostrar para vocês. Pus aqui na mesa, vi claridade, tá ótimo. Na hora que eu entrei no Instagram, o que que aconteceu? Ele não pode fazer live porque ele não tem 1.000 seguidores. Eu falei, e agora? Aí eu lembrei das tecnologias. Falei, ó, tem o Zoom, vamos fazer no Zoom, depois eu gravo, coloco no YouTube. Resultado, gente. Se hoje você não tiver um pouquinho de aprendizagem de tudo que está acontecendo, eu poderia ter falado, perdi o celular, não vou fazer. Entenderam? Resolvi um problema de forma muito simples, com o aprendizado básico que eu tenho de tecnologia, tá? Na próxima live, que vai ser, hoje é sábado, vai ser terça-feira, vai ser dia 9 de agosto, e a gente está trazendo uma pessoa. Primeiro, eu entrei em contato com essa pessoa, que eu fiquei sabendo que o filho dela, que mexe com inteligência artificial, ele está, assim, é uma sumidade nesse tema. Só que o filho dela mora nos Estados Unidos e está trabalhando em duas empresas com inteligência artificial, e o horário nosso aqui, de 9 horas, é muito cedo para ele. A live dele seria, né? Então, o que que vai acontecer? Na próxima live, quem vem é a Hilda Teles. Gente, a Hilda Teles, ela é uma profissional, dirige o Grupo Criar, ela organiza o maior congresso de criatividade, gestão e inovação do Brasil, quem sabe até da América Latina. E ela é uma pessoa que sempre buscou tecnologia. Já pensou você ter um filho especialista na família? Então, ele sugeriu que ela viesse falar sobre o tema. Peraí, vamos ver. Inteligência artificial. Peraí, que eu vou ver o nome correto.
novas tecnologias, tá? É o tema que ela vai trabalhar no próximo bloco, que é novas tecnologias. E aí ela vai falar de como é que ela usou esses recursos, né, com a ajuda do filho, vai ser bem bacana. Gente, Ô, primeiro, Rita, chega, antes da gente finalizar, eu só gostaria de estar recordando, então, fazendo uma síntese, né, com o professor que somos, adoro. a gente recordar algumas estratégias de aprendizagem e resolução de problemas criativos que funcionam, que a gente já citou, mas eu gostaria de estar deixando, né, Reforçando, né? reforçando. Pense fora da caixa. Não se prenda à primeira solução óbvia. Busque por perspectivas diferentes. O que uma pessoa de outra área faria? Aí você começa a investir nessa visão ampla, Aham. né, né? Aprender fazendo. Em vez de tentar ter a solução perfeita na cabeça, comece a agir, prototipar, né? Veja realmente assim, o que que você pode testar. Isso hoje na educação empreendedora a gente faz muito, não só com adolescentes, mas também com empresários, né? Essa visão de que muitas vezes a resposta se revela durante o processo. E por fim, que talvez é o começo, manter a mente aberta. E como que a gente mantém a mente aberta? Abraçar a curiosidade. Pergunte É, por quê? George Bernard Shaw já dizia, né? Você vê as coisas como são e perguntam por quê. Eu sonho com as coisas que não existem e pergunto por que não. Então, leia sobre temas que você não domina. A curiosidade, ele é o motor da aprendizagem dentro desses aspectos que você colocou. Algumas perguntas, né, que eu fui anotando aqui, assim, sim, maravilha. Não, busca alternativas. Aceitar a imperfeição, Rita, nós, enquanto a profissionais, gente erra. é, pois é, então entenda que os erros não são falhas, são oportunidades de aprender. Se você não está cometendo erros, provavelmente Não está fazendo. não está se desafiando o suficiente, não é? E uma questão não mais importante, mas que também se faz parte, né? Buscar feedback. Peça a opinião de outras pessoas sobre seu trabalho, suas ideias, porque a gente sabe que o feedback é uma ferramenta importantíssima e que vai acelerar o nosso desenvolvimento. Além de Perfeito, que, Maria. hã? Perfeito. E além de que, Rita, você comentou em alguma das suas perguntas, né? As soluções, se a gente tem soluções inusitadas, algumas desconhecidas. Aí eu gostaria, né, de deixar essa mensagem de que, se todos já pararam para pensar, como lidamos com o desconhecido? E quando a gente se depara com um problema para o qual não existe solução pronta naquele momento, respire fundo. A ansiedade é inimiga da criatividade. E hoje a gente fala muito da inteligência emocional como essa ferramenta, mais do que uma competência, para a gente equilibrar as nossas emoções. Use as estratégias que vimos. Procure informações, converse com pessoas que podem ter uma visão diferente de você, divida, às vezes, o problema em partes, né, para a gente não pegar aquele bolo total. E mais do que tudo, Rita, o que eu vejo que você foi uma grande colaboradora nisso. Confie no processo. A falta de respostas prontas não é um beco sem saída, é um convite para você criar sua própria solução. E aí, gente, eu gostaria de lembrar, Rita, você pedindo exemplo, quando eu fui aplicar no primeira disciplina minha sobre jogos, numa pós-graduação da UNA, que Ali, só um você era minutinho. convidada. A live vai encerrar, eu preciso encerrar. Tá, Termina então, rápido para a era gente isso. encerrar. Só isso. A aprendizagem não é um evento, ela é uma jornada. O que mais importante é o que você sabe hoje, mas a sua disponibilidade e capacidade de aprender algo novo todos os dias, Rita. Essa é a referência que eu Obrigada, gostaria de Marli. Eu deixar. sabia que ela ia enriquecer a nossa live de hoje. Gente, então eu quero despedir, até porque o Zoom vai fechar dia 9, 10, 11, 12, né? Dia 12 de agosto, terça-feira, nós vamos ter a Hilda Teles falando sobre novas tecnologias, como é que ela está usando, e até lá eu já ou comprei um outro celular ou achei o meu. Então, fica aqui o meu muito obrigada. Eu vou encerrar a gravação aqui, porque já vai cair aqui a live. Marli,
obrigada pela sua contribuição, você sempre enriquecendo tudo que você faz.